Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. O Santos que venceu ontem uma partida importantíssima pela Sul-Americana 1-0 contra a Católica. E a estratégia do Bustos deu certo, hein? Ponto para o Fabian Bustos. No dia de ontem, ele bancou o time reserva na altitude e o Santos não jogou um futebol bonito, jogou uma partida tecnicamente sofrível contra a Católica, mas o resultado veio e o Bustos acabou com um gol do Juan Seco, né? Tendo mérito ontem da sua estratégia jogando no Equador. Vou falar muito sobre isso, quero falar sobre os jogadores na partida de ontem, sobre as atuações individuais e vamos projetar esse time do Santos para a partida contra o Cuiabá no próximo domingo às 18 horas. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, antes de começar a falar sobre as notícias do Peixe, eu quero falar sobre o aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora você pode assistir os melhores momentos do seu time em primeira mão no app do OneFootball. Os melhores momentos do Brasileirão em alta definição após as partidas. Além de você poder acompanhar o jogo em tempo real, com as estatísticas, os lances da partida, tudo no aplicativo OneFootball. Maio promete no Brasileirão e teremos diversos clássicos e jogos quentíssimos. Fique por dentro do seu time. Baixe agora o app OneFootball. Meus amigos varandeiros, Santos 1, Universidade Católica 0, a 2.800 metros de altitude no Equador. Uma vitória importantíssima do Peixe na noite de ontem. Olha, o jogo foi muito ruim tecnicamente, né? A Universidade Católica não foi bem, um jogo ruim também do time equatoriano, e o Santos, dentro daquilo que o Santos podia praticar de futebol com os jogadores que estavam em campo, se propôs a defender. Essa é a grande realidade. O Santos defendeu do primeiro ao último minuto, né? O John não fez grandes defesas, aliás, o John saiu bem do gol algumas vezes, mas no lance final, um dos lances finais da partida, uma falha na saída do John, e se não é o Bauerman para salvar aquela bola, o Católica poderia ter empatado a partida. Mas olha, o sistema defensivo do Santos ontem funcionou e funcionou bem. O Eduardo Bauerman fez um grande jogo e o Velasquez também fez a sua melhor partida com a camisa do Santos, né? Os dois laterais ontem não comprometeram. O Aulo começou mal, começou um pouco nervoso, depois conseguiu ali defender um pouco melhor. O Felipe Jonathan fez aquele feijão com arroz, já conhecido pelo torcedor. E destaque ontem para o Camacho no meio-campo. Camacho voltou ao time, né? Recebeu uma nova oportunidade do Fabian Bustos e fez um grande jogo. Eleito por nós do Varanda e também pelo público que acompanhou a transmissão do Varanda como o melhor jogador em campo, Camacho ontem fez um grande jogo, né? Na marcação, conseguiu até com certa qualidade sair jogando algumas vezes. Portanto, Camacho ontem foi o melhor do meio-campo do Santos, foi superior ao Sandri, que fez uma partida até certo ponto regular, e ao William Maranhão, que olha, mais uma vez, muito abaixo, né? O William Maranhão, infelizmente, abaixo da crítica, o jogador William Maranhão. Do meio para frente, ninguém foi bem, essa é a grande verdade, né? O Lucas Barbosa fez um primeiro tempo muito ruim, com dificuldade para dominar a bola, né? Vários contra-ataques ali foram matados pelo Lucas Barbosa, que não conseguia dar sequência à jogada. O Angulo também sofrendo muito, né? Sozinho ali na frente, também com dificuldade para dominar a bola. O Angulo também não fez um grande jogo e o Pirani muito mal, né? O Pirani, falta um pouco de força física para o Pirani, a gente percebe isso em especial para puxar o contra-ataque. Como o Pirani era praticamente um solitário no meio-campo em termos de criação, ele praticamente não conseguiu criar absolutamente nada. As mexidas do Bustos no segundo tempo elevaram o patamar técnico do time. E o Santos, inclusive com as mudanças, avançou as suas linhas. E aí o jogo realmente ficou interessante para o Santos Futebol Clube. E uma mudança interessante do Bustos foi a entrada do Lucas Pires. No momento da mudança,
Todos achavam que o Pires entraria para jogar na esquerda e o Felipe Jonathan jogar no meio, mas não foi isso que aconteceu. Felipe Jonathan foi mantido do lado esquerdo e o Lucas Pires praticamente se tornou um meia, ou quase um atacante do time do Santos. E no gol do Peixe, jogada do Lucas Pires com o Juan Seco, que também entrou no segundo tempo. O Juan, até o momento do gol, não estava bem, estava também, tendo muita dificuldade ali no controle da bola, errou muitos passes o Juan Seco, estava claramente nervoso. Uma jogada de ataque no segundo tempo, jogada do Lucas Pires com o Juan de fora da área, dá um tapa bonito no canto esquerdo do goleiro da Católica. Um gol importantíssimo para esse garoto que tem muita estrela, A gente fala muito sobre isso. É iluminado esse garoto Juan Seco. Ele não é um primor tecnicamente, eu sempre bato nesta tecla, O Juan não é um jogador tão habilidoso, mas ele tem muita qualidade na finalização, Ele é frio, ele é calculista e realmente fez um bonito gol. Gol que deu vitória ontem para o Peixe, 1-0. Repito, tecnicamente um jogo sofrível, mas é preciso ressaltar, a estratégia do Fabian Bustos deu certo. Ele foi ousado em colocar ontem 10 reservas em campo. Eu claramente discordei dessa estratégia antes da partida e acho e continuo achando que foi muito arriscada, tanto é que o Santos não jogou bem. Agora o resultado veio. O Bustos, a gente tem as ressalvas sobre o trabalho do Bustos. Eu entendo que é um trabalho até agora em termos de resultado bom. Em termos de resultado, o Bustos jogando em casa tem 100% de aproveitamento. Ontem conseguiu a sua primeira vitória jogando fora de casa no comando do Peixe. É claro que o futebol do Santos apresentado gera algumas dúvidas, isso é uma verdade, O Santos conseguiu ter um time mais competitivo na mão do Bustos, ou seja, um time que se entrega muito, um time que marca muito, algo que faltava o ano passado, Falávamos o ano passado que o time do Santos não tinha brio, não tinha sangue no olho, e esse time do Bustos tem realmente um espírito de competição interessante. Isso vai poder ser visto aí na sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Podemos dizer que é um time mais copeiro, o time do Santos. E ontem o Santos foi copeiro. Inclusive o John, ganhando tempo ali, e foi bonito ver o John ajoelhado no gramado no final do jogo, emocionado, porque há quase um ano o John não jogava. Então, o Bustos ontem, com toda certeza, ele assumiu o risco. E a estratégia certa é aquela que dá certo no final. E deu certo a estratégia do Bustos. Por mais contestada que foi, a estratégia no final deu certo. Ele preservou 8 jogadores, 7 jogadores que ficaram no Brasil, 3 que foram para o Equador e não jogaram, e agora ele vai ter o time completo contra o Cuiabá no final de semana, 18 horas, repito, nem 8 nem 80. O Santos não é horroroso, mas também não é maravilhoso. O Santos, neste momento, é um time competitivo e dentro daquilo que o Bustos tem de material humano, ele tem conseguido os resultados. Técnica deixa muito a desejar, isso é uma verdade. O Bustos vai precisar encontrar um meio-campo com maior qualidade, O meio-campo do Santos não consegue segurar a bola. Mais uma vez ontem nós vimos o time da Católica com uma posse de bola muito maior. A bola não para no pé do jogador do Santos, Então este é o principal desafio do Bustos daqui para frente. Conseguir encontrar um meio-campo que consiga cadenciar o jogo, que consiga realmente dar a dinâmica necessária para esse time do Peixe. No mais, o resultado foi espetacular, porque o Santos agora fica na segunda colocação do grupo, atrás do União La Calera, que venceu o Banfield, lanterna do grupo C, e agora o Santos tem 2 partidas em casa. A próxima partida pela Sul-Americana contra o líder da competição no grupo C, União La Calera, em casa, confronto direto. Se o Santos vencer, vai a 10 e deixa o La Calera com 8 pontos ganhos. Portanto, o Santos próximo sim de uma classificação na Copa Sul-Americana. Aquilo que parecia ser uma estratégia arriscada, perigosa, no final das contas deu certo. Repito, mérito do Fabian Bustos, Ele assumiu, ele bateu no peito e realmente o resultado foi positivo. Portanto,
ponto para o Fabian Bustos. Meus amigos varandeiros, domingo, 18 horas, Vila Belmiro, Santos e Cuiabá. E o Santos deve ter força máxima. Os jogadores que não viajaram para o Equador estão confirmados para a partida do próximo domingo. João Paulo, Matson, Michael, Rodrigo Fernandes, né? Todos os jogadores estarão à disposição do Fabian Bustos, assim como o próprio Julio, que ontem ficou no banco de reservas. Um grande abraço, valeu galera, tchau!